episódio da websérie Me Convença a Investir na Sua Empresa, Guilherme Cunha, diretor de Relações com Investidores da Atom Participações, vai apresentar os diferenciais da empresa. A Atom está em 2 segmentos de negócios, a área educacional e a mesa de traders. Com o código de negociação ATOM3, a empresa tem como sócios os irmãos Carol e Joaquim Paiva, que acumulam uma experiência superior a 16 anos no mercado financeiro. Com quase 21 milhões de ações emitidas, 32,5% estão em livre circulação na Bolsa de Valores. Recentemente, os irmãos Paiva venderam metade das ações que pertenciam a eles para o Grupo Exame, com cada um ficando com um pouco mais de 7,2 milhões de papéis. Acompanhe a seguir a entrevista com Guilherme Cunha, diretor de RI da ATOM3. Guilherme, quais são as maiores oportunidades que o seu setor oferece? Boa, vamos lá. E vou te convencer, porque no final das contas, quando a gente fala do nosso setor, a gente fala de educacional, mas de um educacional diferente do que a gente teve, por exemplo, entre aspas, nos concorrentes, como ensino superior, ensino médio, onde teve um declínio muito forte com a pandemia. Na contramão desse movimento, a Atom, que vem um educacional de bolsa, a gente teve uma procura por esse tipo de conhecimento muito além, na verdade, do que nós havíamos imaginado. E como nós já estávamos nesse formato digital, nós tínhamos as franquias espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, mas a Atom já fazia esse repique de informação através dos canais aí de videoconferência. Então, quando começou a pandemia e as pessoas foram buscar alternativas para a renda, né, esse educacional de Bolsa de Valores ficou evidente e a Atom saiu aí disparadamente à frente dos seus concorrentes. Então, diferente, novamente, do que as outras áreas educacionais tiveram um impacto muito agressivo, foi aí o melhor ano da Atom no que diz respeito a resultado e responsabilidade também, captando todas essas pessoas para dentro da companhia, de fato, com o educacional de bolsa. Quais são os maiores problemas que uma empresa do seu setor enfrenta? Boa, vamos lá. Problemas. A gente tem hoje, quando a gente começa a falar de educacional de bolsa, a gente ouve muito de, porcentagem de pessoas que não deram certo, no final das contas é difícil, será que as pessoas realmente conseguem, até o lance dos vendedores de curso, então a gente é muito atingido por esse tipo de mídia. Então, quando a gente fala das oportunidades, a gente tem uma pequena porcentagem da população brasileira que está ingressando na educação financeira e uma outra menor ainda buscando bolsa. E aí tudo isso já começa a ir por água abaixo, porque começa a trazer um sentimento de medo e acaba as pessoas fugindo um pouco desse movimento. Quando a gente fala de day trade, então, isso se eleva vezes 10. Então, a gente vê grandes mídias batendo muito, né, no que diz respeito às pessoas que não conseguem. E outra situação também que pega muito é o lance da pirataria. Então, a gente forma alunos, a gente tem um dado aí que muito mais da metade das pessoas que estão na Bolsa de Valores, elas têm menos de 1 ano. Então, as pessoas acabam fazendo um educacional, seja com a gente ou com qualquer outra companhia, e acaba replicando isso de um formato até meio que irresponsável, digamos assim. Então, as pessoas falam assim, custa caro o educacional, custa barato, elas vão buscar outras alternativas e acabam achando conteúdos na internet que, às vezes, inserem essas pessoas de um formato ruim. Então, eu acho que esse movimento, a maior dificuldade que a gente tem realmente, além de driblar toda essa publicidade negativa, é o lance da situação da pirataria, desses novos entrantes que acabam não tendo a vivência de bolsa, mas querem aproveitar esse momento das pessoas buscarem informação de fato. Quais são os grandes diferenciais da Atom em relação à concorrência? Genial. Aí essa pergunta, ela traz uma facilidade para mim, porque a gente vende não só um educacional de Bolsa de Valores, mas a gente traz uma vivência. Então, quando a gente fala desde os seus fundadores, até o Guilherme, que além do diretor de RI é um dos mentores, a gente fala que o mais novo sou eu com 9 anos. Então eu tenho 9 anos de Bolsa de Valores e a gente tem o Joaquim e a Carol aí com mais de 15 anos de experiência no mercado, o que favorece muito quando a gente fala
de bolsa, de educacional de bolsa. Então, quando não é simplesmente o comprar barato e vender caro, que algumas pessoas acabam só replicando esse tipo de formato, e sim toda essa nossa experiência. Então, nesse momento, eu tenho uma comunidade a qual diariamente eu converso com as pessoas, diariamente elas recebem informações para que seja um modelo construtivo e realmente rentável. Então, facilita bastante esse lance da experiência dos fundadores e o nosso propósito de levar a educação financeira de qualidade para esse pessoal. Guilherme, qual é a política de pagamento de dividendos da Atom? A gente segue a regra da B3, né, de distribuição de dividendos, aí 25% da parte do lucro do caixa da companhia é distribuído. A Atom veio agora, nesse último resultado trimestral, fazer seu primeiro pagamento de dividendos. Então a gente foi a primeira startup, digamos assim, da Bolsa que distribuiu dividendos aí aos seus acionistas. A Assembleia está para sair com a Datacom e a gente respeita exatamente a regra da B3 realmente de fato. Quais eventos extraordinários a empresa está exposta, tanto de riscos para um eventual prejuízo, como de ganhos para um lucro além do operacional? Boa. Quando a gente fala de uma empresa de bolsa, né, a gente fala aí de possibilidades de prejuízo, as pessoas imaginam a mesa proprietária sendo uma parte mais arriscada, né? Então, os traders boletando e acabando fazendo parte dessa porcentagem que não prospera. Mas, no final das contas, a nossa mesa proprietária, ela possui um gerenciamento de risco muito alto. Até mesmo as travas pela tecnologia da plataforma. Então, quando a gente fala de potenciais prejuízos, de fato, não é da bolsa, não é dos nossos traders, não é da mesa proprietária. E seria, sim, talvez um lançamento de um educacional que não vingou, de alguma situação que a gente acabou acreditando chegar uma informação para o cliente, para o assinante, para o cliente, para o aluno, de uma forma que não foi rentável. Então, na hora de a gente criar um produto novo, na hora de a gente trazer uma informação que mudou, por exemplo, na pandemia a gente teve várias outras oportunidades e estratégias diferentes. Então, a gente investiu, né, para que essa informação chegasse para as pessoas e elas viessem até a gente. Então, num erro de direcionamento, isso pode trazer um prejuízo. E, no final das contas, o que pode alavancar, de fato, é exatamente esse movimento que acabou de ser feito com a Exame, né, onde a gente atinge um público muito maior e acaba chegando para mais pessoas e, naturalmente, a receita da companhia nessa parte educacional tende a ser muito maior. Quanto a Atom está alinhada aos critérios ESG? Boa, a gente vem se preocupando cada vez mais junto com todo esse movimento, né, que está sendo feito. Hoje a parte de governança, se a gente puxar, tem basicamente eu e o Joaquim na parte masculina da coisa, o restante a nossa presidente, Carol Pfeiffer, também vem direcionando muito, prezando muito por esse tipo de conteúdo, e a nossa editora, juntamente com a área educacional, também trazendo muito conteúdo gratuito de inserção no mercado financeiro. Então, quando a gente fala de Brasil e uma não educação financeira desde a base, a gente vem se preocupando cada vez mais em gerar esse conteúdo gratuito para que elas consigam ter acesso a essa informação, além de preocupar com o lance da governança. Também está saindo do forno, e nem sabia se eu podia estar replicando dessa forma, mas um educacional para a criança. Então, a gente acredita que essa base do educacional para a criança, a gente está fazendo aí um desenho realmente para que a gente distribua essa informação em massa e as crianças, os adolescentes, comecem a entender dinheiro e bolsa de valores desde cedo. Qual foi a pior coisa que falaram ou escreveram sobre a Atom? Por quê? Vamos lá, né? Quando a gente fala de bolsa, todo mundo vem só para ganhar. Então, as pessoas vêm com um propósito muito bacana de vou aprender e vou ganhar dinheiro na bolsa, e numa adversidade, as pessoas tendem na bolsa de valores a achar um culpado. Então, o culpado, na maioria das vezes, é o mentor, na maioria das vezes é a estratégia, nunca vai ser a pessoa que, de fato, estava lá clicando. Então, as pessoas gostam muito de falar assim, vendedor de curso, né? Então, essa é muito agressivo na internet. O pessoal é vendedor de curso. Sim, a gente somos vendedores de curso e traders, né? Então, a gente tem um aprendizado, a gente tem uma técnica muito bacana a qual a gente consegue replicar, mas as pessoas batem muito de frente dessa informação. Agora só vende curso, tal, e esquece do propósito educacional
educacional e do risco que a bolsa realmente tem. Então as pessoas elas vêm numa vontade muito grande de ganhar dinheiro, mas quando surge qualquer tipo de adversidade, realmente elas esquecem do risco da bolsa e querem achar culpados. Então quando você vai buscar, por exemplo, uma reclamação da Atom, não é que a pessoa não teve o atendimento, não teve todo o suporte, não teve o educacional entregue de ponto, e sim porque ela achou que ia ser só ganho, né? E quando a gente fala de um ambiente de renda variável, a gente sabe que vai ter dias que não é possível a gente fazer operação e vai ter dias também que o resultado não vai ser positivo. Boa! Agora é com você, Guilherme. Pergunta A ou B, hein? Deixa aqui, Ixi. Depois eu te mostro, hein? Escolhe A ou B? Vamos lá! Né? Meu coração pediu para falar a letra A. O número de traders na mesa de operação caiu de 288 no primeiro trimestre de 2019 para 63 no quarto trimestre de 2020. Como reverter esse cenário e impulsionar essa área do negócio, ao lado da educacional? Boa, vamos lá. Pergunta boa, porque ele teve um declínio muito forte, mas o principal motivo é uma dificuldade realmente reter esse tipo de profissional, né? Então ele acaba entendendo cada vez mais o lance dessa liberdade que ele pode ter e com o seu também próprio recurso, e as pessoas acabam sendo direcionadas para isso, no final das contas, mentalmente. Elas dificilmente entendem o propósito da mesa proprietária, que é de fato opere na bolsa de valores sem risco para você. Então quando as pessoas elas entram na mesa proprietária e começam a ter uma evolução, elas querem tirar a rodinha da bicicleta e ir embora. Então a retenção desse tipo de profissional é extremamente difícil, né? É uma situação a qual a companhia cada vez mais busca outros meios de comunicação com esse trader, porque não fica todo mundo aqui dentro da Atom, né? Então é diferente de uma mesa de uma corretora, que as pessoas estão próximas presencialmente, cada um fica no seu canto e realmente é no mundo inteiro. Então a retenção primeiro é muito forte, e também as corretoras tiveram uma situação de alavancagem muito grande, né? Então no começo da mesa proprietária, o valor concedido para os traders era muito elevado, então as pessoas não tinham acesso a contrato de futuros, era muito caro operar nesse mercado, e agora as corretoras diminuíram drasticamente o valor de acesso, então popularizou, as pessoas acabam tendo o educacional e depois buscando operar o seu próprio recurso. O que a gente fala é que, como existe um processo contínuo de aprendizado até ela chegar na sua devida consistência, o risco que ela corre fazendo educacional e indo por conta é muito alto. Tanto que quando a gente fala que a avaliação da Atom, né, a avaliação de uma mesa proprietária por si, é a prova que você está preparado para sentar em frente ao computador e fazer dinheiro na bolsa. Então as pessoas elas são muito ansiosas, na verdade, né, Marcio? Elas pegam fase educacional e na semana seguinte elas querem sentar e já produzir dinheiro de formato imediato. Elas não querem passar pela prova, elas não querem passar por um morning call, elas não querem passar por toda a fase de preparação, como é de uma profissão, né? Trader é uma profissão. Então, no final das contas, elas acabam diminuindo o seu interesse na mesa proprietária, que é um processo contínuo e traz uma consistência no longo prazo, para o imediatismo na sua própria conta, ou começa na mesa proprietária, já tira a rodinha e já quer fazer por conta. Então, não que desvaloriza o acompanhamento, mas como é um lance de muita liberdade, na cabeça das pessoas a carreira solo acaba sendo às vezes uma alternativa. Então a mesa proprietária hoje, também com a chegada dos novos parceiros, elas tendem a ter mais produtos e acompanhamentos para poder fazer essa retenção dos traders de fato na mesa.